Seja muito bem-vindo e bem-vinda a mais uma aula do curso de C Sharp aqui do canal. E nessa aula a gente vai fazer com que a foto da igreja, o título, o endereço do responsável do dízimo e o contato sejam impressos aqui dentro do relatório. Observe que se eu vier aqui na página configuração e clicar em alterar logo, escolher aqui uma outra imagem para ser usada como logo, quando eu voltar aqui e mandar imprimir tanto a ficha cadastral, ó, venha com essa imagem alterada, ou então a parte aqui do relatório também vem com essa imagem alterada. O mesmo vai acontecer se eu mudar aqui o título, por exemplo, eu vou colocar aqui o meu nome e vou mandar salvar clicando aqui no botão. Veja que agora, se eu mandar novamente imprimir um relatório, esses dados vão aparecer aqui no relatório de forma atualizada. Então esse vai ser o conteúdo dessa aula. Qualquer dúvida, estou à disposição, esperando você daqui a pouquinho. Mas antes disso, deixa aquele like, deixa um comentário para fortalecer e vamos que vamos. Bom, então para a gente usar aqui os dados criados, né, na aula anterior para a tabela config, utilizar eles aqui dentro dos nossos relatórios, eu vou abrir aqui o ficha membros para a gente testar. A gente vai precisar criar um data table dentro do nosso dataset, tá? Para poder receber esses dados. Então eu vou entrar aqui dentro do nosso dataset primeiro, eu vou dar um clique duplo nele, vou clicar aqui com o botão direito do mouse e vou clicar depois aqui em adicionar e clico em data table. O nome desse data table, vou clicar aqui em cima do nome dele e vou chamar de dt config. E agora eu vou adicionar uma coluna para cada uma das colunas que a gente tem na nossa tabela. Então vou vir aqui, vou selecionar, vou apertar Ctrl L 7 vezes, tá? Fiz aqui uma última, essa aqui eu vou selecionar, botão direito, vou mandar excluir. E agora a primeira coluna vai ser o ID, aí as demais, ó, eu vou vindo aqui, ó, cliquei na opção estrutura, tá? Eu vou dando um clique duplo aqui, copiando, venho aqui, colo, de modo que eu consiga copiar exatamente o nome das colunas, tá? Porque tem que ser exatamente igual e também tem que ser exatamente na mesma sequência. Senão, quando você usar a função de mesclar os data tables, conforme eu fiz em aulas anteriores, ele não vai funcionar. Eu acabei adicionando somente 7 colunas, mas eram 8, vou dar então Ctrl L e vou colar aqui a última. Então já tenho aqui um data table para receber todos os dados da nossa tabela configuração. Aí eu posso fechar ele aqui, volto aqui, ó, no nosso código, aí eu vou ter que entrar no código que faz a impressão da ficha, né? Na verdade, não. Primeiramente, aqui na própria ficha, eu vou vir aqui em cima em exibir, aí depois eu clico lá no final, dados de relatório, e aqui em conjunto de dados, tá vendo, ó? Eu vou clicar com o botão direito e vou vir em adicionar conjunto de dados. Aí eu pego aqui, ó, vou chamar de dsconfig, certo? E aqui eu seleciono o ds e pego aqui o dt config e dou um OK. Então veja que agora eu tenho duas opções, ó, eu tenho a lista de membros e tenho aqui o nosso ds config. Vou pegar então, ó, o título, aí vou apagar aqui, ó, o C turbo que eu havia colocado e vou colocar o título aqui dentro, ok? Eu vou até selecionar esse elemento, segurar Ctrl e jogar ele um pouquinho para cima com a setinha do teclado, segurar Ctrl aqui, trazer o endereço um pouquinho para baixo, ok? E aqui eu vou copiar esse título, vou dar um Ctrl C e um Ctrl V, jogar ele lá para cima, tá? Posicionar ele aqui mais ou menos perto. Vou apagar esse título daqui e vou colocar aqui o nosso subtítulo. Aí a imagem eu vou fazer daqui a pouco, tá? Primeiro vamos ver essa questão aqui dos dados, depois a gente vê a questão da imagem. Aqui onde está escrito o endereço eu vou apagar, pego aqui, ó, o endereço e jogo aqui. Essa outra parte onde tem o nome do responsável pelo dízimo, celular e o e-mail, nessa ficha cadastral a gente não vai colocar, tá bom? Vamos colocar só ali no relatório de membro. Mas se você quiser colocar aqui, você pode colocar, não tem problema nenhum, ok? Beleza, agora a gente pode salvar aqui, vir aqui no código dessa impressão da ficha, aí a gente vai ter que procurar ele aqui, ó, ficha cadastral. A gente vai repetir essa estrutura, só que dessa vez pegando o dt config data table, vou chamar de dt config, vai ser igual a new, a gente cria um segundo data table, né? Criamos também uma segunda pesquisa, então, ó, eu vou até fazer separado, ó, essa parte aqui vai ser para a pesquisa do membro, tá? Agora aqui embaixo vai ser para a pesquisa da configuração. Então vamos lá, mysql.error
SQL vai ser igual, selecione todos os dados da coluna da tabela config. Aqui, como eu só tenho uma única linha lá, eu não preciso colocar o where para pegar, né? Se eu tivesse várias linhas, aí eu colocaria o where para pegar, por exemplo, onde o ID do usuário fosse igual ao usuário logado, enfim. Nesse momento a gente não vai fazer isso. Agora eu venho aqui embaixo, chama a classe funções e chama a função mesclar dados. Aí eu repito a mesma coisa, tá? Ó, só que na frente eu passo o dt config, beleza? Então eu estou fazendo o quê? Estou fazendo uma pesquisa para pegar os dados do membro, estou fazendo uma outra pesquisa para pegar os dados da configuração. Agora, para eu passar ambos lá para dentro, aqui é onde eu tenho ds membros, olha só, é o nome do conjunto de dados, né? Vou te mostrar aqui, ó. É o nome do conjunto de dados, ó, ds membros, ds config. Então eu tenho que passar os dois, ó, digito aqui vírgula e entre aspas eu passo o nome do outro. Por isso, eu havia dito em aulas anteriores, né, que eu ia te explicar por que colocar em colchetes. É porque você pode criar várias tabelas de dados, vários conjuntos de dados e passar todos eles para dentro da sua função exportar. Aí você coloca entre colchetes, separando eles aqui, ó, por vírgula, certo? E o mesmo vale para o data table. Você vai digitar vírgula aqui e vai passar o próximo dt config. E aí você tem que passar na mesma ordem, tá? Você passou o ds membros primeiro, passa o dt primeiro. Depois, passou o ds config, aí você passa o dt config. Tem que ser na mesma ordem, porque lá ele vai interpretar pela ordem que você passa. E agora, ao executar aqui, ele deveria fazer aqui a impressão da ficha, tá? Então, eu vou clicar aqui na impressorinha correspondente a algum dos itens aqui, e você vai ver que ele vai dar um erro. Por que ele está dando esse erro aqui? Então, vamos lá. Quando você trabalha com dois data tables dentro de um único relatório, o elemento RDLC, que no caso é o seu relatório em si, ele não consegue saber de qual dos dois data tables você está pegando o título, o subtítulo, o endereço, o código. Ele fica meio confuso, ele não consegue saber a identificação correta aí dos elementos. Então, como é que você faz para poder especificar exatamente qual dos dois é? Ó, eu vou clicar aqui com o botão direito em cima dele, tá? Vou vir aqui na opção expressão e veja que o padrão é ele se comportar assim, ó, campos, aí pega o nome do campo e o valor, mas eu não estou dizendo se esse campo título vem do ds membros ou do ds config. Aí agora meio que a gente vai ter que refazer, tá? Porque infelizmente eu não achei uma outra maneira de fazer funcionar. Você faz o seguinte, você apaga o que está ali em cima, clica aqui em conjunto de dados, aí você vai selecionar qual dos dois você quer usar, nesse caso aqui vai ser o config, e você vai dar um clique duplo em cima da opção correspondente ao campo que você quer. Ó. Aí ele escreve assim, ó, first, que significa primeiro, pega o campo e pega o nome aqui do dataset que você está informando, tá? Então vou dar aqui um OK. Aí veja que ele se transforma numa expressão agora. Só que aí, conforme eu já disse, você vai ter que fazer isso com todos, incluindo aqueles que fazem parte do DS membros, porque não mais vai funcionar. Antes estava funcionando porque só tinha um. Aí quando só tinha um, automaticamente o Visual Studio direciona para ele, mas como tem dois, ele não sabe para qual você está fazendo referência. Então você vai ter que repetir o processo, ó, botão direito, expressão, apaga lá em cima, conjunto de dados, seleciona qual você quer, dá um clique duplo no campo, porque tem que aparecer lá em cima, tá? Se não aparecer lá em cima, não funciona. Aí você vem aqui e dá um OK. Mesma coisa para o endereço, ó, botão direito, expressão, conjunto de dados, apaga lá em cima, venho aqui no config, dou um clique duplo no endereço para ele ser jogado lá para cima, e aí eu dou um OK. Agora aqui embaixo eu vou fazer a mesma coisa, tá? Só que a foto e a situação cadastral tem uma expressão já. Vou te mostrar como é que você faz já com ele. Deixa eu só continuar. Ó, código, botão direito, expressão, conjunto de dados, ds membros, ds código. Só que eu vou apagar lá em cima, ó. Venho aqui, dou um clique duplo e dou um OK. Show? Os demais eu não vou fazer em aula porque senão vai gastar muito tempo, mas repete o processo com todos os outros até chegar no final, beleza? Para a situação cadastral, ó, você vai fazer o mesmo processo, botão direito, expressão, só que aqui no lugar dessa informação você apaga ela e faz o mesmo processo, conjunto de dados, ds membros e procura o campo situação, dá um clique duplo para ele ir lá para cima e dá um OK. Veja que vai ficar exatamente como estava a função antes, só que aqui tem o first e tem o nome aqui do ds qual esse campo pertence. Feito isso, você dá um OK. O mesmo vale para a imagem
cancelado aqui, ó. Seleciona ela, tá? Botão direito, propriedades da imagem, visibilidade, aí depois você clica aqui no botão da expressão. Você vai apagar essa propriedade aqui, deixando somente os dois sinais de igual e deixando o cursor ali dentro. Vem em conjunto de dados e pega aqui o campo foto, dá um clique duplo e dá um OK. Show? Feito isso, então, você continua fazendo aí com os demais campos. Vou fazer só com mais um para poder relembrar. Botão direito, expressão, apaga o valor, conjunto de dados, DS membros, eu nem sei qual era o valor, data de cadastro, então, ó, DT, dou um duplo clique aqui e dou um OK. Farei com todos os demais agora e já volto para a gente testar. Bom, então já fiz aqui com todos os meus campos, tá? Você tem que fazer com todos, senão ele vai dar erro. E agora é o momento de testar. Então, ó, vou vir aqui no menu, vou clicar em um dos botões aqui do nosso grid, para ver se ele vai abrir a ficha aqui. No meu caso, abriu de boa, funcionou, veja que já está aqui o título, subtítulo e endereço, e pode ser que por algum motivo o seu continue a dar o erro. Deixa eu te mostrar aqui. Ó, eu executei de novo, tá? Eu gerei um erro de propósito. Vou mandar então imprimir. Veja que ele está dando erro. Como é que você faz para procurar esse erro e tentar localizar, tentar resolver? Você faz o seguinte, ó, você dá um OK aqui, fecha. Você vem aqui dentro da função que faz a exportação, ó. Você passa o mouse, segura Ctrl e passa o mouse aqui em cima, certo? Aí você faz o seguinte, você desce aqui embaixo, ó, dentro do try, na hora que mostra a mensagem de erro, tá vendo, ó? Tem dois locais, tanto aqui quanto aqui, certo? Você vai marcar essa linha que tem a mensagem de erro, porque você precisa saber qual foi o erro, você precisa descobrir o erro. Então eu vou executar agora, vou tentar novamente imprimir a ficha, e aí ele vai mostrar a mensagem de erro aqui para mim, tá? Quer dizer, ele não vai mostrar a mensagem. Antes de mostrar a mensagem, ele vai parar aqui. E aqui você tem que entrar dentro dessa variável x e explorar, descobrir o que está acontecendo de errado. Aconteceu que provavelmente você deve ter esquecido de fazer com algum dos campos aqui, ou você deve ter feito errado. No meu caso, eu fiz um deles de errado de propósito, tá? Então, a gente vai voltar aqui no código, aonde ele marcou de vermelho, vai passar o mouse em cima da variável x e vai clicar nessa setinha do lado. Ó. Aí, você vai passar aqui nessa opção Inner Exception, e depois você vai vir lá no Inner Exception de novo, ó, aqui, tá vendo? Aí aqui, ó, você vai ver qual que é o valor da exceção, ali, ó, a mensagem dessa exceção, tá vendo, ó? O valor expression para o textbox 29, então você já sabe onde é que está o erro, o nome dele é textbox 29, ó, com o campo, ó, field é campo, cônjuge. Então o erro está aqui no campo, aonde eu coloquei o argumento cônjuge, certo? Então, sabendo disso, eu posso parar aqui o código, voltar no meu relatório, procurar o campo aonde tem a informação do cônjuge e clicar com o botão direito, vir em expressão e acertar. Tá vendo? Ó, o que, que aconteceu? Eu não apaguei o valor que estava antes. Eu apenas selecionei o conjunto de dados e dei um duplo clique aqui. Aí ele jogou por cima, tá vendo? Então, nesse caso, eu vou apagar tudo conforme eu orientei. Pode ser que a gente esqueça. Vou vir aqui embaixo, vou procurar o cônjuge e vou dar um clique duplo. Pronto. Então, essa é a maneira de você descobrir erros aqui no seu Report Viewer, tá? Quando aparecer erro aí, se você não conseguir resolver, você pode entrar em contato comigo. Fazendo isso, então, acertando ali, que era o único erro, ao mandar imprimir, ele já vai fazer aqui a nossa impressão. Agora vamos ver a questão aqui dessa foto. Como é que a gente faz para a foto padrão do nosso projeto ser impressa aqui? Por mais que esteja essa foto, se por acaso eu vir aqui em configurações e limpar, por exemplo, ó, olha lá, tem que ser impresso essa foto aqui, beleza? Então vamos fazer a impressão da imagem agora. Então, primeiramente, eu vou clicar aqui no botão para alterar essa logo, tá? Vou testar primeiro existindo uma logo lá no banco e depois eu testo com ela nula, para a gente ver qual vai ser o comportamento. Então vou vir aqui, ó, vou mudar para essa logo Edvan mesmo. E para a gente fazer essa impressão, a gente vai fazer da seguinte maneira, ó. Dentro aqui do nosso Report Viewer, você vai selecionar o seu lugar onde vai mostrar a foto, vai clicar com o botão direito, e vai vir em propriedades da imagem. Aí aqui, onde está escrito selecione a origem da imagem, nesse caso, você vai pegar aqui banco de dados. Não é a maneira como a gente vai fazer de fato, eu só estou te mostrando, tá? Que aí quando você quiser imprimir direto uma foto do banco, vai funcionar aqui também.
Aí você vai vir aqui, ó, vai clicar em usar este campo e procura aqui nessa lista o campo que corresponde, no caso aí, a sua logo. No meu caso aqui não tá dando para você ver, mas é só você clicar em cima do campo uma única vez, ele já aparece ali em cima. Aí eu vou pegar a última opção e vou clicar. Veja aqui, ó, é o first, seria primeiro, lá do o campo logo, do dataset, do data table ali chamado, do dataset mesmo, dsconfig. E aqui abaixo você vai abrir e vai escolher o tipo. No meu caso aqui, eu vou deixar PNG, JPG, isso aqui não faz muita diferença não, vou colocar aqui JPEG, tá? Observe que agora, ao dar um OK, ó, ele muda, tá vendo? E se eu executar agora, ele vai trazer a foto lá do banco de dados, quer ver? Essa foto aqui. Mas olha só como é que ela vem, ó. Ela vem, digamos que, meio borrada, né? Tá vendo que ela tá borradinha ali, ó? Então não tem como acertar isso. Eu não consigo fazer acertar ela vindo lá do banco de dados. E outra coisa, se lá no banco de dados tiver com a foto padrão, aí não tem como a gente trazer ela para cá, certo? Porque na verdade não vai existir essa foto lá. Quer ver? Vamos testar. Eu vou fechar aqui, vou vir aqui no projeto e vou nas configurações limpar a foto, ó, vou deixar a foto padrão e vou voltar aqui na lista de membros e vou mandar imprimir novamente a ficha. Veja que não veio com nenhuma foto, porque lá no banco não existe uma foto. Afinal de contas, o sistema está pegando a foto padrão através da propriedade resource, né? E a gente não consegue levar o resource lá para o RDLC. Show? Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma cópia física da nossa foto que estiver sendo usada como imagem, né? Como logo aqui. Como é que a gente faz isso? Aí depois, a partir dessa foto física, aí sim eu consigo jogar ela no relatório. Então eu vou vir aqui no botão salvar, vou dar um clique duplo, e após ter salvo aqui, eu chamo a classe funções e chamo a função miniatura imagem. O que essa função faz? Ela pega a imagem que está sendo exibida dentro de algum Picture Box e faz uma cópia física dela dentro aí do seu computador. Aí depois, a partir dessa cópia física, eu consigo vir aqui e carregar ela aqui dentro. Vamos, né, uma coisa de cada vez. Primeiro fazer a miniatura. Então, ao abrir parêntese aqui, ó, ela está te perguntando o seguinte, tá, vai criar uma miniatura, mas a partir de qual imagem? Aí você tem que passar qual é o Picture Box que vai ter a imagem dentro para ele criar a miniatura. No caso, vai ser esse daqui. Eu vou apertar F4, o nome dele é logo config, então eu volto aqui no código e simplesmente passo o nome do elemento. Agora, ao digitar vírgula, veja que nós temos vários argumentos, ó. Tem o salvar em, tem a altura, largura, tem o nome padrão é miniatura. Mas se você deixar miniatura, não vai funcionar para o nosso propósito, porque pode ter alguma situação que a gente tenha usado essa função miniatura para outro propósito, e a imagem chamada miniatura não vai ser mais a imagem da logo. Então, eu vou dizer que nesse caso o nome da imagem, eu quero que seja logo mesmo. Só isso, por enquanto, tá? Observe agora que, ao executar, a gente vai ter que clicar no botão de salvar pelo menos uma vez, né? Para ele fazer a cópia dessa foto. Vou entrar aqui em configurações, veja que a foto que ele vai salvar é essa daqui, porque eu não tenho uma foto carregada aqui. Vou clicar em salvar. Então, o que ele fez? Lá no banco de dados, ele não salvou nada. Afinal, essa é a foto padrão. Mas ele copiou esse quadradinho aqui com a foto dentro e fez uma cópia de arquivo dentro do nosso computador. Quer ver? Eu vou vir aqui, ó, gerenciador de soluções, botão direito. Aí vou clicar abrir pasta no gerenciador de arquivos. Aí agora eu vou entrar aqui dentro, ó. Tá vendo, ó? Sistema igreja, bin, debug, net Windows 8, até chegar aqui, ó. Veja que tá aqui o nosso arquivo, tá vendo, ó? O arquivo logo. Se eu abrir ele aqui, olha lá, ó, a mesma logo do coraçãozinho, certo? Agora a gente vai ter que carregar essa foto que tá dentro da pasta da nossa solução lá no report. E aí, para a gente fazer isso, existe uma outra maneira, tá? De trazer dados aqui para dentro do nosso relatório, que é você vindo aqui, ó, nessa opção parâmetros e criando aqui um parâmetro. Então você consegue trazer dados para cá através dos data tables dentro dos dos dataset e também consegue criar aqui parâmetros. Então eu vou clicar com o botão direito, adicionar um novo parâmetro. O nome dele aqui eu vou chamar de logo mesmo. E aqui eu vou marcar que pode permitir valor em branco e também pode permitir valor nulo, só para garantir que não vai dar erro por algum motivo. E vou então dar um OK. Agora que eu criei esse parâmetro, eu preciso jogar ele aqui dentro. Aí depois eu jogo aquele arquivo
chamado logo, que a gente acabou de criar com a função miniatura, eu jogo aqui dentro desse parâmetro logo. Então, como é que eu faço para jogar o parâmetro aqui dentro? Ó, botão direito, propriedade da imagem. Aqui, ao invés de banco de dados, você vai selecionar externo, porque quer dizer que é uma imagem que está no computador, não está vinculada ao banco, não está vinculada ao projeto. E aqui agora você vai clicar no botão expressão. Aí você vai vir aqui, ó, vai clicar em parâmetros, vai dar um duplo clique aqui, apaga essa parte aqui primeiro, dá um duplo clique aqui em logo, e agora veja que mudou, tá vendo? Era fields, que era campo, agora é parameters, ou seja, parâmetro. Aí você vai dar um OK. Depois você vai dar um OK novamente, e se você executar não vai funcionar ainda. Por quê? Eu tenho que vir aqui, dentro do código que faz a impressão da ficha, e fazer uma mudança, quer ver? Ó, deixa eu só achar ele aqui. Aqui, ó, ficha cadastral. Eu tenho que criar aqui um código para poder carregar essa foto para dentro do parâmetro e depois jogar ele para dentro da função exportar. Então, ó, esse bloquinho aqui em cima carrega o dataset membros, esse daqui carrega o dataset config. Agora vamos carregar o parâmetro. Primeiramente, eu vou precisar de saber onde é que está essa minha foto. Eu vou chamar essa variável que eu vou criar aqui de arquivo. Essa variável arquivo, ela vai ser igual a classe funções, a variável base app. O que é essa base app? É uma variável que foi criada no framework, que ela pega exatamente isso que eu te mostrei agora, ó, o caminho onde é que está a sua aplicação, ó, essa pasta, essa, até chegar aonde a sua aplicação está. No meu caso aqui, tá vendo, ó, a minha aplicação é essa daqui, ó, ali, ó, aplicativo. Então ele vai pegar esse caminho, ou seja, onde a sua aplicação está. Aqui no caso é o mesmo lugar que a imagem logo está, tá vendo? Ela é criada no mesmo local. Então, esse base app faz exatamente isso, pega o caminho da aplicação. Agora eu vou concatenar com o nome da foto, ó, logo, e a extensão é JPG, certo? Então, já sei aqui onde é que está a minha foto. Agora, eu vou criar aqui uma instância para uma coleção de parâmetros, ó, report parameters collection. É dessa forma aqui que tem que ser, tá? Você vai dar um nome, eu vou chamar o meu de params, na verdade não pode ser params, vou chamar de P apenas. E aqui você vai dar um new report parameter collection, e agora você vai adicionar aqui um novo parâmetro, ó. Você vem aqui e coloca add new report parameter, tá? E agora você vai dar aqui, ó, abre parênteses, e você vai passar o parênteses não, você vai vir aqui e vai digitar. Na verdade aqui tá certo, você vai abrir parênteses, vai colocar o nome aqui do seu parâmetro, no caso aqui tem que ser o mesmo nome que tá aqui no seu RDLC, tá? No seu report. O nome dele é logo, então tem que ser exatamente o mesmo nome. Aí você vem aqui e escreve logo. Tem que ser igual, tá? Se lá você colocou com letra L maiúsculo, aqui também. O C# ele é enjoado com essa questão de letras maiúsculas ou minúsculas, tá? E aqui à frente você vai digitar vírgula, entre aspas também, você vai passar o valor. Só que, como trata-se de um arquivo, você vai escrever file, que significa arquivo, 2 pontos, você vai colocar 2 vezes uma barra, aí depois você concatena com o arquivo qual você quer carregar. Já está quase pronto, a gente já falou para o C# onde é que está a imagem, já criou as variáveis necessárias e já pegou o arquivo e jogou dentro da variável P. Só falta eu vir aqui, ó, à frente, digitar vírgula e passar essa variável P. Ó. Tá vendo que ele está pedindo aqui uma coleção de parâmetros? O padrão é nulo, nem sempre a gente vai passar. Mas quando a gente passar, a gente cria a nossa coleção e passa ela aqui. Observe que o mesmo nome que eu dei aqui, eu estou passando aqui. Aí você faz o mesmo, tá? Desse modo, agora sim, ele tem que trazer a foto. Quer ver? Ó, vamos executar. Em seguida, a gente entra aqui na lista de membros e vou clicar no botão para poder imprimir essa nossa ficha. Observe que a foto está aqui, né? Mas essa daqui ficou estranhamente feia. Por quê? Essa foto, ela é o formato PNG, né? Esse coração aqui, ó, ele tem uma sombra em volta dele. Observe que onde não tem sombra tá perfeito, ó. A parte que tem a sombra, ele deu uma borrada. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa meio que pintar o fundo dessa foto de branco primeiro, para que ela tenha o fundo branco e seja compatível com a nossa folha aqui. E aí ele não vai ficar borrado. Mas aí, para a gente fazer isso, eu vou ter que dar uma mexida aqui no código. Ó. Eu vou entrar aqui nesse botão de stop. Vou entrar aqui dentro da pasta do código, tá? Ó, na funções, ó, pasta códigos, no arquivo funções. Eu vou dar um clique duplo.
E agora eu vou procurar essa função miniatura imagem. Vou clicar aqui, ó, e vou procurar pela função miniatura imagem, vou clicar. E em seguida eu vou adicionar mais um argumento aqui após a expressão. Esse argumento eu vou chamar ele de fundo branco. E aí tem um detalhe, tá? Se o seu já tiver criado, não precisa de você mexer. Você só pode avançar aí a aula. Porque no meu caso aqui não criou, mas eu não criei antes dessa aula agora. Mas eu vou atualizar todos os modelos. Talvez você baixe quando já esteja atualizado, tá bom? Então eu vou vir aqui, vou digitar vírgula, vou dar um Enter. Vai ser do tipo verdadeiro ou falso, eu vou chamar de fundo branco, e eu vou deixar ele como padrão falso, porque nem sempre eu vou querer salvar a foto com fundo branco, porque quando eu for salvar essa foto no banco de dados mesmo, aí eu quero que ela seja salva da sua maneira original, com o fundo transparente, tá? Então agora eu vou entrar aqui embaixo, ó, nesse código aqui, é onde o desenho da foto é feito, é onde a foto de fato ela é preparada para ser salva. E aí eu vou, antes de desenhar ela, eu vou verificar se a variável fundo branco for igual a true, aí eu vou fazer a coloração do fundo. Então eu coloco assim, olha, clear.color white. Esse white quer dizer branco, ok? Agora que eu criei esse novo argumento, eu preciso no botão salvar aqui, ó, dar um clique duplo nele, e na chamada da função miniatura eu preciso dizer que aqui eu quero que o fundo branco seja verdadeiro. Então basta eu escrever, ó, fundo branco, dois pontos, e ativar ele como sendo true. Só que aí, para poder funcionar, eu tenho que vir aqui e clicar no botão configuração de novo, tá? No botão salvar. Porque aí o que ele faz? Ele vai pegar essa foto e vai recriar a miniatura, só que dessa vez com o fundo branco. Beleza, agora a gente pode entrar na nossa lista aqui de membros e mandar imprimir a ficha, que ele tem que vir já corretinha lá, ó, já funcionou de boa. E agora, só para finalizar o teste, antes de fazer a mesma coisa lá com a página dos relatórios, eu vou acessar aqui o formulário, vou vir aqui em configurações, vou escolher uma foto, mesmo que seja essa minha aqui mesmo, e vou mandar gerar de novo a ficha para ver se ele vai atualizar os dados lá dentro. Olha lá, ó. Então tá funcionando de boa com a qualidade ali da foto, beleza. Vamos agora fazer esse mesmo processo, só que com o nosso reporte dos membros, né? Então vou vir aqui, ó, dentro da pasta relatório, deixa eu só fechar essas outras aqui, para dar uma organizada, né? Então, dentro da pasta relatório, eu vou pegar agora o relatório de membros, esse réu membro aqui, e eu vou começar fazendo a configuração. Primeira coisa aqui, eu vou fazer o teste das nossas configurações. Então, ó, botão direito aqui, conjunto de dados, adicionar um conjunto de dados, vou chamar ele de dsconfig, vou dar o mesmo nome que eu dei ao outro, porque aí fica mais fácil, eu posso só copiar e colar o código. Venho aqui na fonte de dados, pego o dataset e troco aqui embaixo para o dsconfig, ok? Dou aqui um ok. E agora, aqui nesse campo, não vai funcionar se você só pegar o título e jogar ali em cima, tá? A gente vai ter que fazer a expressão igual eu te ensinei. Você vai clicar com o botão direito, expressão, vem em conjunto de dados, pega o config, dá um clique duplo no campo e dá um ok. Show? Mesma coisa aqui, ó, botão direito, expressão, conjunto de dados, config, dá um clique duplo no campo, ok. E assim vai, certo? Aí você tem que tomar cuidado, se já tiver algum valor lá em cima, você tem que conferir se aquele valor está sendo apagado, senão você mesmo apaga, porque lá em cima tem que ficar somente aqui, ó, essa configuração que ele gera, show? Aqui abaixo agora vai ser o contato, e um detalhe, quando você usa, deixa eu só terminar aqui, ó, quando você usa uma tabela, aí na tabela você não precisa colocar a expressão, você pode deixar do jeito que tá. Com a tabela ele consegue identificar o elemento certinho, tá bom? Bom, agora vai faltar só a parte da foto, mas primeiro vamos testar essa parte aqui do config, ó. Eu vou pegar aqui, deixa eu procurar a parte da impressão da ficha, que eu não vou escrever de novo, né? Eu vou copiar e colar, tá vendo, ó? Essa parte aqui eu vou copiar, Ctrl C, aí vem aqui em cima na parte do relatório, ó, antes de mesclar, não, tem que ser antes de exportar, aqui, ó, antes de exportar, eu colo, e aqui eu vou passar o meu relatório, ó, digito vírgula aqui, o meu relatório não, o meu dataset, digito vírgula e passo o nome do dataset, que foi dsconfig, ou seja, eu estou passando esse carinha aqui, ó, deixa eu abrir aqui para poder te mostrar, ó, esse carinha aqui que eu estou passando, tá? Depois eu vou vir aqui, ó, no código, vou digitar vírgula aqui na frente, aonde tem o data table, e vou passar o data table de configurações, ó, vírgula, aí eu passo o dt
config. Show? Vamos então testar só para ver se as configurações estão sendo impressas. Aí depois a gente pega a parte da imagem, ó. Cliquei no botão de membros. Vou clicar agora lá em cima no botão de impressão para relatório. Vamos ver se ele vai abrir aqui com as configurações. Ah lá, ó, já abriu, ó, as configurações que eu coloquei lá do banco de dados. Agora vamos fazer a questão da foto. A mesma coisa também, tá? Eu vou vir aqui no relatório e vou criar um argumento, um parâmetro. Eu já até criei aqui, ó. Vou excluir para fazer de novo, ó. Botão direito, adicionar, chamo ele de logo para ficar com o mesmo nome, ficar fácil. Marco permitir em branco, marco permitir nulo, dou um OK. Seleciono a imagem, botão direito, propriedade, venho em selecione a origem, eu vou colocar externo, clico agora no botão de expressão, clico em parâmetros e dou um clique duplo em logo, verifico se apareceu lá em cima e depois clico aqui embaixo no botão OK. E depois OK novamente. Agora eu salvo aqui, volto no código, procuro o mesmo código que eu usei na ficha, essa parte aqui, ok? Ó, copio, venho aqui em cima no relatório, colo também antes da função exportar, e aqui eu vou passar esse argumento P. Esse argumento P tem que ser passado logo após o nome aqui dos data tables, tá? Então eu digito P, vírgula, e agora a nossa foto também vai ser impressa no nosso relatório. Para a gente testar se vai de fato ser impressa, vamos vir aqui em configurações, eu vou limpar a foto, para ele ficar com a foto padrão. Venho em membros, mando imprimir então PDF, vamos ver se vai aparecer o coraçãozinho lá. Ó, já está aparecendo. E agora eu vou trocar essa foto, para a gente ver se de fato ela vai mudar lá também. Ó. Vou vir aqui em membros e vou mandar imprimir o relatório e tá lá a foto selecionada. Então agora tanto a imagem quanto os dados estão sendo impressos aí adequadamente de acordo com a nossa configuração. Espero que você tenha gostado dessa parte. Qualquer dúvida, estou à disposição. E vamos que vamos para mais uma aula.